Qual a melhor regra de aposentadoria em 2025? Você, segurado da Previdência Social, sabia que mesmo após a reforma da Previdência ainda é possível se aposentar sem ter uma idade mínima? Isto mesmo, se você não pode invocar o direito adquirido até a data da reforma, você provavelmente está se encaixando nas regras de transição que a própria emenda 103 trouxe quando alterou a legislação. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, meu nome é Thiago Rodrigues, sou advogado previdenciarista e hoje a minha atuação é com ênfase em planejamento previdenciário, ou seja, eu ajudo milhares de pessoas a alcançar o melhor resultado de benefício junto à Previdência Social. Inicialmente, eu tenho que explicar a vocês 3 grandes passos importantes antes de protocolar o seu pedido de aposentadoria. Nós temos que analisar passado, presente e futuro. Isto mesmo, nós temos que verificar qual o seu histórico contributivo junto à Previdência Social, quais foram os requisitos que você implementou até a data da reforma, até 3 de novembro de 2019, e qual seria a projeção de investimento futuro. Se você precisa aumentar o valor da sua contribuição, se precisa diminuir o valor, se precisa somar um tempo de atividade especial, averbar um tempo de período rural, somar um tempo de exército, entre outros tantos fatores que podem resultar numa mudança imediata na concessão do seu benefício de aposentadoria. Para quem não sabe, só tem direito adquirido aquele segurado homem que completou 35 anos de contribuição até 3 de novembro de 2019 e mulheres que completaram 30 anos de contribuição até 2019. Lembrando que nós temos as regras da aposentadoria especial, da pessoa com deficiência, a regra da aposentadoria por idade, a regra da aposentadoria do professor. Então, cada uma delas tem um requisito específico. Se você preencheu esses requisitos antes da mudança da legislação, você pode ainda em 2025 invocar o seu direito adquirido. Mas, doutor Thiago, lá em 2019 eu não fiz o protocolo do pedido de benefício. Não importa, porque dentro do direito previdenciário nós temos o tempus rege actum. O que significa isso? Que o tempo rege o ato da lei. Não importa se você não fez o pedido administrativo na época, mas se hoje você somou seu tempo de contribuição, verificou que você preencheu os requisitos na legislação que estava em vigência antes da reforma, você pode protocolar hoje invocando a aplicação daquela legislação. Eu receberei os atrasados desde lá? Não, você vai receber os atrasados desde a data que você protocolou o pedido. É aí que inicia o efeito financeiro do seu benefício. Bom, e se eu não tenho direito adquirido? Eu posso me encaixar em uma das regras de transição que a própria emenda trouxe. Vou te explicar quais são elas. Bom, a primeira regra de transição é a regra do pedágio de 50%. Depois nós temos a regra do pedágio de 100%, a regra pelo sistema de pontos, e aqui cabe abrir um parênteses, porque na regra do sistema de pontos nós temos as regras de transição de pontos para aposentadoria comum, para aposentadoria do professor e para aposentadoria especial. Depois nós temos a regra da aposentadoria por tempo de contribuição e idade mínima progressiva, que também se aplica à aposentadoria comum e à dos professores, e nós temos a regra de transição da aposentadoria por idade. Bom, mas eu sou uma pessoa com deficiência, então a Lei Complementar 142 de 2013 pode vir a te trazer uma segurança mesmo após a reforma da Previdência, pois até a data de hoje permanecem as mesmas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência antes e pós-reforma da Previdência. Bom, agora que você já sabe quais são as regras de transição que estão previstas na emenda 103, como você vai saber qual delas é a mais vantajosa para você? Aí você precisa analisar o seu caso concreto. Primeiro, análise de requisitos de tempo. Tem que verificar se você tem tempo rural a ser averbado, se você tem tempo de aluno aprendiz, tempo de atividade especial a ser convertido, tempo de exército, contribuição em atraso que você pode ou não optar por fazer esse investimento. Isso tudo vai influenciar no resultado final da sua aposentadoria. Depois você tem que calcular a sua média contributiva. Como se calcula isso? Pegando todos os seus salários de contribuição de julho de 94 até um mês antes da data de entrada do requerimento. Se você está especulando direito, o advogado previdenciarista de sua confiança ele vai fazer uma simulação. Então ele vai conseguir analisar, bom, no pedágio de 50%, que é a regra mais semelhante à legislação que nós tínhamos antes, ela ainda tem fator previdenciário, então talvez tu tenha uma média boa, mas o fator previdenciário vai acabar te tirando 30%, 40%, 50% da sua renda mensal inicial de benefício. Aí você vai comparar com a próxima regra. E se eu esperar a regra do pedágio de 100%, quais são os requisitos? Aí você vai buscar os requisitos da regra do pedágio de 100% e vai analisar qual a previsão da aposentadoria, quanto eu ainda tenho que investir, qual a renda mensal inicial que eu vou ter neste benefício, qual o retorno financeiro bruto, qual o retorno financeiro líquido, que é descontando investimento. Aí você já vai comparar com a do pedágio de 50%. Depois você tem a regra pelo sistema de pontos. Depois tem a tempo de contribuição e idade mínima. Aposentadoria por idade. Todas elas são regras que possuem requisitos e fórmulas de cálculo diferentes. Mas, para todas elas, nós podemos aplicar o descarte ilimitado dos menores salários de contribuição,
que está previsto lá no artigo 26, né, da nossa emenda constitucional, que agora nós podemos de forma ilimitada retirar todos aqueles menores salários que estão prejudicando a nossa média contributiva. Com base nisso, você pode elevar a média, mesmo que vá diminuir o coeficiente de multiplicação desta média. Ou seja, eu sempre brinco com meus clientes, você prefere ganhar 100% de uma média baixa ou 60% de uma média alta? Mesma coisa que você ganhar 100% de uma média de 2.500 ou 60% de uma média de 7.000. Não é o coeficiente que vai determinar se a renda é maior ou menor, por ele ser menor, mas sim qual a média que está sendo multiplicada. Só quem vai te dizer isso é um advogado previdenciarista que trabalha com planejamento previdenciário. Olhando esses números, você vai ter a certeza de qual a melhor regra de transição para você ou se vale a pena invocar o direito adquirido. Muitas vezes o cliente já preencheu os requisitos para a concessão do benefício e acaba sendo desestimulado pelo profissional porque ele está abrindo mão de um valor que ele nem sabia. E quem não faz planejamento previdenciário e acaba optando pelo simulador do INSS, muitas vezes acaba deixando muito dinheiro na mesa e não sabe que a longo prazo isso vai trazer um prejuízo muito grande. Então, se você ainda não segue o nosso canal aqui, Imersão Previdenciária, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comente aqui abaixo. Quanto tempo de contribuição você tem? Mesmo que você não consiga fazer uma soma precisa, vai lá, olha suas carteiras de trabalho, carnês de contribuição, acesse o seu CNIS do INSS, que eu também vou deixar um vídeo aqui explicando como acessar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali tem minimamente o seu histórico contributivo que você tem que confrontar com as informações que você tem lá na sua carteira de trabalho, os carnês de contribuição, os prolabores que você retirou, né, a atividade rural que você já exerceu, porque isso é indispensável para que você atinja o maior tempo de contribuição, né, e consiga ter o melhor retorno financeiro junto à Previdência Social.